Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Colorado. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter. Bom, primeiramente vendo que essa direção tá fazendo uma merda atrás da outra. Primeiramente, eu quero falar a respeito da venda do nosso Praxedes. Eu acho um erro, embora o valor seja bom e a venda aparentemente dê a entender que é boa, Praxedes poderia ser por muito mais. É uma vergonha o que estão fazendo com a base do Internacional, porque os nossos ativos a gente tem condição de segurar eles e vender por uma proposta de maior nível, porque o Praxedes tem apenas 19 anos. Eu não vou aceitar e não vou comprar a ideia de que o Marcelo Medeiros é o culpado disso porque não vendeu ou porque fez uma má administração. O Marcelo Medeiros, ele tem um erro crasso que foi na prospecção de jogadores, na contratação de jogadores. Mas o Marcelo Medeiros foi ele que reestruturou a base, porque a base foi destruída pelo Vitório Pífero. Aí o Vitório Pífero antecipou várias verbas que o Internacional teria direito da televisão, de outros meios que o Inter tinha, e o Marcelo Medeiros, ele pegou nada, até porque os nossos jovens que poderiam ter surgido e poderiam ter vingado na carreira, eles foram destruídos porque eles foram, infelizmente eles tiveram que surgir na época que o desgraçado do Vitório Pífero nos colocou na Série B. Aí os jovens, infelizmente muitos deles não conseguiram vingar, mas não porque eram ruins, e sim porque aquele momento horroroso nos fez não ter a possibilidade de potencializar eles. E os treinadores que passaram, tirando o Aguirre, que infelizmente este foi um erro crasso, porque o Aguirre ele tinha o controle do grupo, ele tinha potencializado jogadores que a gente não imaginava que poderiam ter vingado. Então isso é importante colocar, porque o Barcelos está fazendo M atrás de M, porque jovens tu tem que potencializar e tu tem que fazer com que eles vinguem dentro do clube. Porque, vamos lá, eu vou partir do goleiro, os goleiros que a gente tem. A gente tem Carlos Miguel, 22 anos, um baita de um goleiro grande, de boa envergadura, que quando ele sai para decidir uma bola aérea, ele dá um soco e nenhum atacante, zagueiro vai em cima dele. Ele é um goleirão que tem imposição. O Carlos Miguel pega pênalti, o Carlos Miguel sabe jogar com os pés, o Carlos Miguel tem um bom lançamento com as mãos e com os pés. O Carlos Miguel é um goleiro muito bom que se destacou no Boa Esporte. Só que aí tem uma coisa, né? Muitos dizem, tá, mas o time que o Carlos Miguel tava foi rebaixado. Pelo amor de Deus, o Carlos Miguel é um jogador jovem. E quando tu te destaca dentro de uma equipe ruim, obviamente que tu tem mais chances de cair, porque não adianta só tu ter um super goleiro como é o Carlos Miguel e ter um time como um todo ruim. Eu imagino o que o Carlos Miguel faria estando dentro do time titular do Internacional, porque o Internacional é muito grande e a gente mostra a nossa grandeza na medida em que quando a gente sobe para a Série A, a gente já briga pelo título, a gente acabou infelizmente num final assim decaindo, mas já mostra porque desde que a gente voltou da Série B, a gente sempre tá disputando títulos e indo para competições internacionais. Isso marca que a nossa grandeza, porque o nosso nível é sempre brigar por títulos e sempre estar nas melhores competições continentais e sempre estar brigando pelas competições brasileiras. Não foi um fracasso, e esses jogadores, eles não são fracassados, porque para mim o fracasso é tu não conseguir alcançar os teus objetivos, e a gente está sempre conseguindo alcançar os objetivos. Obviamente que todos nós gostaríamos de ganhar, óbvio que sim, mas só um ganha, e a gente tá disputando o título todos os anos. Esse é um bom indicativo, é tu tá ano após ano disputando o título, ano após ano estando na rota de títulos, ano após ano indo para competições internacionais, porque uma hora tu ganha, isso é inevitável. E uma tristeza a gente tá vendo o que tá acontecendo, porque o Abel Braga,
Aí a gente vê valências que tem um técnico. O Abel Braga, ele não ficava chorando que nem o Koldé, ele não ficava que nem o Koldé desmerecendo o grupo dele. O Abel Braga, ele não ficava arrumando desculpa para quando perdia, porque o Abelão às vezes errava, mas a gente sabia que aquele time do Abelão era competitivo, era um time aguerrido, era um time que era um híbrido, como eu sempre falo, porque ele marcava lá em cima, quando ele fazia um gol ele dava uma retrocedida e sabia explorar os erros do adversário. O Abel Braga, ele fixou 4 jovens no time internacional. Isso a gente vê outra valência importante de um técnico. Ele pegou 4 jovens: Yuri Alberto, de 19 anos, Praxedes, 19 anos, Caio Vidal, 19 anos e Lucas Ribeiro, 20 anos. Ele pegou esses 4 e fixou no time titular. Porque se hoje o Yuri Alberto vale tudo que vale, é porque jogou o Brasileirão e fez uma boa performance. A gente não ganhou o título, mas a gente viu que esse jogador, alçado pelo Abelão, ele se potencializou muito, e se hoje ele tem um valor de mercado muito grande e um valor significativo quando ele for vendido, é muito pelo Abelão, que apostou nele e colocou ele como titular, porque o Eduardo Koldé, ele usou muito pouco a base, porque muitos falam do Odair, que não usava a base. O Odair não tinha condições, até porque a base estava se desenvolvendo, porque em 2017 o Medeiros assumiu, para 2020 já com um trabalho, com um ciclo de 3, 4 anos, poder usar a base, porque a gente conseguiu desenvolver jogadores muito bons, e ou a gente trouxe jogadores de outras categorias de base, de outros times que só precisavam de uma última lapidada para entrar para jogar. O Eduardo Koldé não fez isso. O Eduardo Koldé, ele desmereceu o clube, e é incrível como a gente vê um bando de baba-ovo do Eduardo Koldé. Ele fez pouco caso do Internacional, ele colocou o Internacional como se o Internacional fosse um dos clubecos que ele dirigiu. É muito louco porque a bronca nunca foi em querer desmerecer o Eduardo Koldé, mas sim apontar como o Eduardo Koldé era falho e como ele desmereceu o clube, porque o clube sempre ficava preterido a segundo lugar, porque o Eduardo Koldé, ele teve várias entrevistas, aquela do gramado, ou me arrume um gramado melhor, ou eu não treino internacional. Ele no jogo contra o Fluminense, quando o Odair Hellmann de casa deu um nó tático nele, ele falou que o grupo não era o Manchester City, que ele não tinha o Coutinho, e sempre desmerecendo como se ele fosse o suprassumo do suprassumo. Aí quando o Abelão ele estava numa instabilidade, muito porque é sempre bom ressaltar, o Abel Braga ele teve o corongo. O Abel Braga não conseguiu treinar e nem conseguiu ficar na casa-mata contra o Fluminense no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro no Brasileirão e no primeiro jogo da Libertadores. É sempre bom ressaltar isso, porque o Abelão não teve como ficar ali e a gente não teve resultados muito bons nesses jogos, mas é sempre bom ressaltar. E outra coisa importante ressaltar é que havia uma guerra institucional, onde grupos políticos do Alexandre Barcelos, do desembargador Aquino e da presidência que estava vigente naquela época, eles estavam brigando. Isso afeta muito o vestiário. E outra coisa importante, o Abel Braga ele não tinha Saravia, ele não tinha Tyson, ele não tinha Bosquilha. O Saravia não tinha jogadores muito bons, um que foi contratado, que foi Tyson, e outros 2 que voltaram de lesão. É sempre importante ressaltar todas as dificuldades que o Abelão teve, e mesmo assim ele conseguiu formar um time competitivo, um time que sabia jogar e um time que sabia se defender. E quando a gente não conseguia jogar o melhor futebol, a gente conseguia se defender de forma muito inteligente e sabia sustentar os resultados, mesmo que em determinadas partidas a gente não tivesse jogado bem. Porque eu cito o melhor jogo que eu vi: São Paulo e Internacional. O Internacional poderia ter feito uns 8 gols. Outro jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Yuri Alberto teve uma chance que os zagueiros interceptaram, conseguiram interceptar. O Yuri Alberto teve bola na trave. O Peglo, ele perdeu um gol embaixo da goleira. A gente foi mais propositivo e foi mais pra frente.
É algo lamentável porque o Miguel Ángel Ramírez ele não tem as valências que, por exemplo, tem o Abelão. O Abelão ele tem a leitura tática, porque um técnico tem que ter essa coisa, porque o técnico ele tem que observar o jogo e ver qual peça não está funcionando, qual jogador eu posso trocar para mudar o panorama daquele jogo que está adverso para mim. O Abelão tem todas essas valências e tem que fazer as leituras táticas do que está precisando, qual vai ser o meu 11 inicial, como eu vou mesclar. Eu tenho que saber administrar bem o grupo que tu tem, porque a torcida colorada ela não quer ser humilhada, porque até agora o trabalho do Miguel Ángel Ramírez é horroroso, é medíocre, e o que foi o Paulo Brax defendendo o Miguel Ángel Ramírez na Rádio Bandeirantes? O Paulo Brax disse que tá tudo bem, que o Internacional ele disse 2 partidas só não tão boas. É um absurdo tu fazer uma leitura do que tá acontecendo tão rasa e tão superficial. O Internacional pode ter mais domínio, pode frequentar a área do time adversário muitas vezes, mas não tem profundidade. O Internacional não tem... Ele é o toca improdutivo. É incrível como o técnico não sabe organizar o time para atacar, para definir as jogadas, para não ficar nesse jogo chato, apático, que a torcida detesta, porque é um jogo horroroso, porque a gente quer ver a jogada ser terminada. Tu vai construir o teu jogo e aí, em determinado momento, tu volta tudo para trás. Eu já vi isso em escanteios, em faltas. Em vez de tu poder ir para frente e terminar a jogada, aconteça o que acontecer, os jogadores preferem tocar tudo toca para trás. O Internacional não tem funcionamento, a gente não vê dinâmica, a gente não vê intensidade, a gente vê que os jogadores eles não compraram isso, os jogadores estão tristes, eles não estão conseguindo performar da melhor forma, e isso vai muito na conta do técnico, porque o técnico se mostra incapaz, assim como foi o Eduardo Coudet. Eu vejo muito disso, porque hoje tem um monte de gente que fica dizendo que o Eduardo Coudet tá fazendo uma baita campanha no Celta de Vigo. O Eduardo Coudet deixou o Internacional classificado em todos os campeonatos. Pelo amor de Deus, é óbvio que ele iria fazer isso. Ele pegou primeiras fases de jogos de competições a recém iniciando e se classificou. Qualquer técnico que minimamente consiga raciocinar e consiga armar uma equipe consegue fazer isso com o Internacional, porque o Internacional é muito grande. Mas no transcorrer do trabalho do Eduardo Coudet, a gente via muitas falhas, desde a leitura tática, das mudanças para mudar o panorama de jogos que não eram diversos para nós. E ele não potencializou nenhum jovem, ele não fez que nem o Abelão. Hoje, se a gente tem condição de vender jogadores por um bom valor, é muito porque o Abelão deixou um grandioso trabalho. E é lamentável vão dar o Peglo pro Porto. Eu acho assim triste, porque os jovens eles têm que ficar, eles têm que dentro do time experiente, porque a gente tem muitos bons jogadores experientes, crescer. Porque o Peglo foi colocado muitas vezes em posição que não era a dele. E é muito triste isso, porque o Peglo é um jogador muito bom. E eu vejo que tem muito corneteiro da nossa base. A nossa base é muito boa. Os nossos jovens, eles só tem que ser criticado no caso do Zé Gabriel. Porque o Zé Gabriel teve várias chances e não fez merda nenhuma. Mas os nossos outros jovens que não tiveram sequência e não tiveram confiança do técnico, esses jovens deveriam ficar e performar no clube, porque a gente vê quando o técnico é bom, como foi o caso do Abelão. O Abelão fixou o Yuri Alberto vale no mínimo 20 milhões de euros. Se o Praxedes está valendo 5 milhões e meio de euros, é muito porque o Abelão potencializou ele, e dentro do Internacional o Praxedes poderia, sim senhor, conseguir evoluir e valer muito dinheiro. Infelizmente estão fazendo muita e não estão valorizando os jovens, porque tem vários jovens que essa direção empresta
gasta e não potencializa no clube, e tem vários jovens que o professor Pardal espanhol tá fazendo regredir, e muitos jogadores muito bons que a gente tem no clube, o Pardal espanhol que habla tá fazendo que eles regridam. É algo lamentável, só Deus na causa, e obviamente vamos esperar que o Miguel Ángel Ramírez se recupere, porque é importante, mas fora Ramírez, e eu estou fechado com o Internacional, e é só isso.